A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje nós queremos falar sobre testemunho. Em algum momento você na sua vida se deparou com um questionamento, algo que você estava querendo muito que acontecesse e não aconteceu, mas que por coincidência algo veio na tua vida de uma maneira diferente que tu não esperava e que veio transformar, e só então você entendeu, ainda bem que não aconteceu como eu estava pedindo, veio de uma maneira diferente. Seja a cura de uma doença, seja uma porta no emprego, seja alguma coisa que você almejava muito como pessoa, como uma pessoa, eu tô muito nervosa, eu sou muito ignorante, eu queria tanto mudar isso em mim, e de repente vem uma situação na tua vida que era para você se mostrar mais ignorante, ou mais, de uma maneira mais, como é que eu posso dizer? Ríspida, e na verdade é o contrário, você simplesmente mantém uma calmaria que você não consegue explicar, e tudo que acontece na tua vida muda. Já chegou alguém na tua vida e te esnobou, te tratou mal sem te conhecer, foi ignorante contigo no trabalho, e dentro do teu coração você não rebateu, mas você usou palavras doces para poder mostrar que você não estava de uma certa maneira na mesma esfera de pensamento. Uma pessoa chega pra ti, olha, eu fui muito mal recebida, você foi ignorante comigo, e às vezes você nem é. Mas você tá no teu trabalho, aí chega uma pessoa que tá estressada por alguma outra coisa e quer jogar em cima de alguém. Aí você vem com outras palavras, olha, eu espero que o seu dia seja maravilhoso, eu estou aqui para lhe atender, enfim. E essa pessoa do nada começa a chorar na tua frente, ou essa pessoa te agradece, e você torna o dia daquela pessoa diferente. Então a gente queria, hoje eu vinha no meu coração, eu queria falar sobre algo que aconteceu na minha vida, e eu queria que vocês entendessem o porquê do vídeo de hoje ser um testemunho. Eu tenho certeza que a partir do momento, antes de você, cristão ou não cristão, se você aceitou ou não Jesus, se você reconhece Deus como o único e salvador da tua vida, ou se você simplesmente é católico ou de outro tipo de religião, mas que está assistindo esse vídeo e você tem uma história para contar, essa história é o teu testemunho de vida. Mas a partir do momento que você tem um encontro verdadeiro contigo, com Cristo, na verdade, quando você tem um encontro com Cristo verdadeiro, esse testemunho, ele é feito de uma maneira apenas para revelar que a única pessoa que conduz a tua vida é Deus. Glória a Deus. Então, se essa pessoa que é Deus, que é maravilhosa, que nos ama incondicionalmente, ele está à frente das nossas escolhas, porque o projeto que ele tem para a nossa vida é muito melhor do que nós mesmos sonhamos e podemos alcançar, pode ter certeza que o teu testemunho de vida não vai ser só um não, mas vai ser vários, vai impactar pessoas, e talvez as pessoas que estejam passando por um momento muito difícil hoje, nesse momento, pode ser até você, com um ente da família que esteja passando mal, ou que alguém venha falecido por conta do Covid ou alguma outra doença, ou alguma crise que você está passando na sua casa, ou na sua família, ou no seu trabalho, e você está pedindo ajuda, e você está pedindo orientação, e incondicionalmente ou inconscientemente, até para quem não acredita em Deus, ainda fala, oh meu Deus, oh glória a Deus, e às vezes nem sabe o porquê fala. Pode ter certeza, se tu tem uma vida em Cristo, o testemunho que tu vai dar é de sucesso. Mas se tu tiver uma vida que não é em nome de Cristo, então esse testemunho que você vai contar não vai ser bom. Por quê? Porque o diabo, ele fica o tempo todo querendo humilhar você. E a única pessoa que te defende é Deus. Então, se você tem um testemunho para contar, ou que ainda vai contar, seja específico. Porque você tem que entender que tudo só acontece por permissão de Deus. Então, todo o testemunho de vida que tu vai contar é por permissão de Deus. Lembrando, e não esqueça, que são pessoas que reconhecem Deus como único Salvador. Porque quem não reconhece não vai ver Deus e não vai poder contar testemunhos lindos e maravilhosos que Deus tem para a tua vida. Glória a Deus.
Eu peguei um trechinho na internet e a gente estava pesquisando como é que poderia passar essa informação de testemunho na Bíblia e como é que a gente entenderia o testemunho hoje lendo, né, que é o nosso mapa do Google. E se a gente for pesquisar pelo Google e depois a gente vai ver aqui na Bíblia, como é que seria a interpretação do testemunho. Então, nós precisamos estar preparados. Se você for em Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, verso 15, você vai ver que antes honrem a Cristo como o Senhor nos seus corações e estejam sempre preparados para responder a todo aquele que lhes pedir, para explicar a respeito da esperança que você tem. Oh, glória. Se você está num momento difícil e chegam várias pessoas ao teu redor para te mostrar soluções, mas você tem uma promessa na tua vida, que Deus disse que ia fazer uma coisa extraordinária na tua vida, que você não se precipitasse, mas as tentações de resolver o problema vêm muito mais rápido do que a espera. E às vezes a precipitação e não esperar acaba tomando rumos diferentes daquilo que você queria. Então, primeiro, respeito a Deus e explicar para as pessoas que você tem esperança na única pessoa que pode te dar algo extraordinário. E essa única pessoa é Deus. O propósito de um testemunho pessoal é apresentar como você recebeu a Cristo e como Jesus tem impactado a tua vida. Oh, glória. 1 João, capítulo 1, verso 1 a 4. Aí também diz, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a você a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Glória a Deus. Nossa comunhão é com o Pai e seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Um testemunho bem preparado e claramente organizado, dado no poder do Espírito Santo, geralmente é muito eficaz para você estar falando de Cristo aos outros. Ele mostra que Deus está trabalhando na tua vida. Mateus capítulo 5, verso 14 ao 16. E uma das ferramentas ministeriais mais valiosas. Ele é eficaz em grupos grandes, pequenos e em situações com apenas uma pessoa. Ele apresenta Cristo de uma maneira clara e positiva, com a expectativa de que todos que ouvirem vão querer conhecê-lo pessoalmente. Glória a Deus. Então você que está em casa, que aconteceu algo lindo na tua vida, que você que crê que Deus está trabalhando na tua vida, pode ter certeza que foi um presente de Deus. E se por algum momento na tua vida tu não recebeu aquilo que tu queria, pode ter certeza que é porque Deus está vendo lá na frente, Ele sabe o que vai acontecer, Ele sabe o que é melhor para você. Tenha calma, tenha paciência, porque na frente você vai contar um testemunho de vitória. Mas para você chegar na vitória, você precisa ser preparado. Você precisa ser preparado, porque quando você é preparado pelo nosso oleiro, que é Jesus Cristo, o Espírito Santo e Deus, se Ele está nos moldando, é porque Ele está nos preparando para que a vitória, quando chegar, não cresça nossos olhos e a gente se desvie do caminho verdadeiro. Então, às vezes, leva tempo. O tempo não é nosso. E se você souber esperar, você vai contar testemunhos lindos. Eu poderia contar testemunhos, eu nem sabia que estava contando um testemunho. A visão que eu tinha de Deus era muito superficial. E depois que eu aceitei Jesus, eu tenho certeza de que tudo que Ele fez na minha vida, até quando estava chovendo e eu estava tirando água com um copozinho de dentro do carro, e oh meu Deus, troca meu carro, me ajuda. E eu estava numa prova difícil. Ainda assim, Deus me deu um tempo mais de paciência para eu me humilhar perante ao Senhor, para que eu pudesse chamar e conversar e pedir para Ele dizer a minha necessidade. E se fosse de acordo com a vontade dEle, Ele ia me dar algo melhor, e Ele me deu. Muitas outras coisas. Eu tenho certeza que você que está em casa e está assistindo esse vídeo, você tem muita coisa para contar. E não fica calado não.
O teu testemunho pode salvar a vida de alguém. Amém? Amém. Segunda carta de Timóteo, capítulo 1, verso 8, diz assim: portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. A irmã Pâmela falou sobre testemunho pessoal, sobre aquela pessoa que antes acreditava que conhecia o Cristo, e eu costumo sempre falar isso. Ter familiaridade com Jesus não quer dizer que nós temos intimidade. Você precisa não ter um relacionamento na horizontal, e sim na vertical. Quanto mais os teus joelhos descem em humilhação, mais o Espírito Santo se revela para você. E a irmã Pâmela teve aqui inúmeros testemunhos de vida para contar. Em uma outra oportunidade, eu acredito que vai ser 1 hora ela contando o seu testemunho do que o Senhor Jesus fez e faz. Amém? Nesse exato momento, enquanto nós estamos gravando esse vídeo, um grande milagre extraordinário da parte do Senhor Jesus, ele está sendo concretizado. Esse milagre ele está sendo gerado, ele está em andamento, ele está em processo. E isso é preciso que eu e você venhamos permanecer com paciência e esperança. Lembra do trecho em que ela escolheu ler para você que está aí assistindo esse vídeo, falando que a parte principal, vamos dizer assim, a parte de vida que você queria contar, longe do Senhor Jesus, é um testemunho, eu posso usar até a palavra comum, mas a partir do momento que você tem a presença do Espírito Santo, a graça do Espírito Santo, o poder dele sobre a sua vida, você pode contar um pequeno testemunho, mas se torna uma grande coisa, porque a presença do Senhor está sobre você. Essa carta que foi lida de 2 Timóteo, capítulo 1, verso 8, aqui quem está falando é o apóstolo Paulo. E ele está dizendo que nós não devemos se envergonhar. Ele está falando para a igreja primitiva, mas também para a igreja presente. Que eu e você não devemos se envergonhar do que Cristo passou. E Paulo está dizendo que ele é prisioneiro de Cristo e ele encontra gozo, alegria, ele encontra prazer nisso. E está dizendo mais, que eu e você devemos ser coparticipantes, nós devemos ser participantes desse sofrimento, das aflições, e contar testemunhos pós-luta, que devemos contar o testemunho depois da adversidade. Eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo, você está enfrentando alguma luta. Você está travando talvez uma batalha tão grande, pode ser até semelhante ao gigante que enfrentou Davi. Você pode dizer que esse gigante é tão grande quanto Golias, mas a fé de Davi, a determinação, a ousadia e a sua fé que foi depositada no Senhor, que é esse incircunciso, que está aí desafiando o exército do Deus vivo. Olha a palavra que é liberada da boca de Davi. Olha a quantidade de fé, olha a intensidade da ousadia daquele jovem. E ele se prepara não com traje de outras pessoas, mas ele vai se preparar com naquilo que ele foi forjado, na luta com o urso, na luta com o leão, para salvar as ovelhas do Pai. E nesse momento que ele vai para a batalha, ele tem um grande testemunho para contar. E o testemunho é para glorificar o nome do Senhor. É isso que a irmã Pâmela estava falando na primeira parte do vídeo. O trecho falando sobre testemunho pessoal. Há um testemunho comum, que é longe de Cristo, é quando eu falo que eu venci com meus próprios esforços, que eu fiz diversas coisas e não glorifico o nome do Senhor Jesus, sabendo que tudo que acontece é permissão ou a mandato dele. Então, se acontecer certa coisa na minha vida e Deus me deu graça, Deus deu graça para a irmã Pâmela suportar, a glória é para o nome do Senhor Jesus, a honra, toda exaltação é para o Senhor Jesus e não para nós. Mas muitas das vezes as pessoas não fazem isso. Lembra daquela pessoa que pediu oração para você e disse: olha, quando eu receber a vitória, não se preocupa, eu vou contar o testemunho? Ela apareceu? Possivelmente não. Cerca de 90% das pessoas que sempre fazem um voto com Deus, dizendo que vão contar o testemunho, elas se esquecem disso. Mas Deus não se esquece. A gente fez até um vídeo falando sobre o voto, a responsabilidade do voto. Quando eu e você falamos para o Senhor que se Ele der uma vitória, se Ele abrir o caminho, se Ele acalmar a tempestade, se Ele nos der graça, fortaleza, estratégia de batalha para vencer o gigante que nós estamos enfrentando, sabe-se lá qual é,
e tivermos vitória, conseguimos alcançar a vitória, e o Senhor vai nos conceder a vitória, não venha esquecer de contar o seu testemunho e dizer que você recorreu ao Senhor e que Ele te deu, sim, essa graça. O testemunho, a palavra testemunho no Google, é exatamente relatar algo. Você vai repassar com exatidão e você vai estar enfatizando algum fator que você quer, que você está relatando nesse testemunho. Biblicamente falando, os apóstolos, eles estavam falando testemunhos, eles estavam trazendo o testemunho da vida de Cristo. Desde o começo, sempre foi profetizado que viria sim o Cristo, que ele iria nos purificar dos nossos pecados, iria pagar o preço pelas nossas vidas. Esse é o verdadeiro testemunho. Gênesis e Apocalipse vai falar aqui só do testemunho de Jesus. Vai falar do testemunho dos apóstolos? Vai. O testemunho também está ligado aos martírios. Na igreja primitiva, todos os apóstolos, a gente também fez um vídeo falando dos apóstolos, dos discípulos de Cristo, e apenas João, possivelmente ele tenha morrido de causas naturais depois que saiu lá da ilha de Patmos, tá? A maioria, ou quase todos, eles morreram martirizados por amor ao Evangelho, por amor ao nome de Jesus Cristo. Eles chegavam na sinagoga, eles chegavam na cidade, eles estavam falando para o povo nas praças que Jesus era aquele que curava, aquele que salvava. Anos depois, o Senhor foi crucificado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, e isso lhe trouxe morte, trouxe um alto preço. E Paulo está falando na carta de Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 1, verso 8, exatamente isso. Seja o participante das aflições de Cristo. Lá fora, onde o culto a Jesus Cristo, ou cultuar ao nosso Senhor não pode ser realizado, acontece muitos martírios. A igreja, ela é massacrada, ela é perseguida. E a gente também fez um vídeo falando sobre esse tema, a igreja perseguida, aos nossos amados, corajosos irmãos que estão sendo perseguidos. Mas existem países como o nosso Brasil que nós podemos pegar a palavra do Senhor, fazer um vídeo como esse, enviar para as pessoas falando do amor do Senhor Jesus, incentivando outras pessoas a contarem seu testemunho pessoal, para que outras possam sim ouvir e ter essa mesma esperança. Se o Senhor pôde levantar essa pessoa, te salvar da droga, salvar do álcool, restaurou o casamento, salvou a filha, por que que esse Jesus não pode também mudar a minha vida? É o tema desse vídeo. É o tema desse momento, dessa mini pregação que está sendo enviada para você, é falando sobre o testemunho de Jesus. É nesse testemunho que nós queremos chegar. O próprio Cristo, ele foi apregoado antes do seu nascimento que ele iria nos salvar, purificar dos nossos pecados, religarmos ao nosso Senhor, porque a ponte que nos ligava, ela foi rompida no ato de Adão e Eva quando pecaram no jardim. A nossa intimidade, ela foi quebrada, o elo, a aliança que havia entre Deus e o homem, ela foi quebrada ali. E só o Senhor, só o sangue carmesim, poderia fazer novamente essa conexão, esse contato especial. E Cristo pagou um alto preço para que eu e você, para que a irmã Pamela estivesse aqui e nós estivéssemos gravando esse vídeo falando sobre o verdadeiro testemunho de Jesus. O testemunho genuíno, puro, verdadeiro, vai falar de mudança de vida, transformação. Vai falar de uma vida terrena, de preparação para morarmos com Ele lá na glória. Então, se você está aqui participando das aflições, você sabe que você está se preparando para se encontrar com Cristo. Se você está aqui como verdadeira igreja do Senhor, como a parábola que está falando das noivas, está adornada como noivas, você tem o azeite, você tem a lamparina acesa. Quando o noivo vier, você vai ser participante. Mas antes disso, Paulo vai nos lembrar que a porta do céu, ela não passou por reforma, ela continua estreita. E para passar, você vai ter que ter um testemunho de vida. Quem sabe, nesse momento, porta fechada. Você perdeu a única porta que trazia o sustento à sua família. Talvez você estava vendendo, né, como um comerciante ambulante. Você estava tentando fazer negócio, vendendo sua água, suas balinhas, e agora você foi impedido de fazer o seu trabalho, como é a realidade de muitos brasileiros. Quem sabe você perdeu, como a irmã Pamela falou, uma pessoa muito próxima de você para o Covid, e você está destruído, está quebrado por dentro.
essa prova que você está passando pode ser o testemunho de vida que mudará não somente a sua história, como a vida de outras pessoas também. A gente vai deixar aqui um vídeo, na verdade um hino, para que você escute, e a gente vai colocar a letra do hino também, passando. Preste atenção o que esse hino vai falar ao teu coração e possa até mesmo alimentar a tua fé, alimentar nesse momento a fé que está no teu coração e dizer: é só um tempo ruim, é só um dia ruim, vai chegar o momento de eu louvar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Prepara o testemunho da vitória, porque o Senhor Jesus está e sempre esteve no controle de tudo. Amém? Irmã Pâmela, pode soltar aí o louvor. Eu queria que você, se estiver pertinho do telefone, se aproxima, fecha teus olhos, porque quando a gente fecha os olhos, a gente se concentra em tudo que está ao nosso derredor e ao nosso redor. Quando a gente fica só vendo, às vezes a gente precisa ver, ouvir para crer, né? Mas nesse momento eu queria que você fechasse os seus olhos e escutasse a letra desse hino, que foi muito tocada e até hoje ainda toca muito a vida de cada um. Até parece que é feita de propósito. Quando você está passando e você recebe, né, uma mensagem dizendo que está próximo, está perto de chegar a tua vitória chegou, teu tempo de cantar chegou, aí você estava baqueado, aí você começa a se animar de novo, tá perto, tá chegando, e do nada tu começa a escutar lá e a música muda, toca uma que não tem nada a ver com aquilo que tu estava querendo, mas é a música que faz a quebrantar teu coração, que você se derrama em lágrimas e que você sabe que naquele momento o Espírito Santo está do teu lado, do teu lado está ali te animando, está fortalecendo e está fazendo com que você foque novamente naquilo que você vai receber, porque muitas das vezes a gente começa a embaçar a nossa vista do que vai acontecer mesmo. Será que vai acontecer? Está demorando tanto, já era para ter chegado, e às vezes a tua dúvida acaba fazendo com que a tua fé ela reduza, e na verdade tem que ser o contrário. Quanto mais difícil tiver, as pessoas sempre falam isso pra gente, tá? Mais difícil é porque tá mais perto. Glória a Deus. Se tá mais difícil é porque tá chegando. Porque para tu contar um testemunho, tu tem que dizer pelo que tu passou. E pelo que tu passou foi por um período de mudança. Para você conseguir contar o testemunho, tu tem que ter mudado. Nada acontece se você não tiver mudado. Amém? Então fecha os teus olhos, a gente vai colocar esse hino aí para você. Se você não sabe o hino e quiser ver, a gente vai tentar fazer o possível para colocar as letrinhas aí embaixo do louvor. E quando terminar, faça uma reflexão, tá certo? Sobre a sua vida, o que está acontecendo na sua vida. E se você está vivendo o como folha seca, você foi levado pelo vento da aflição, jogado pra bem longe sem saber a razão. Mas você vai entender que tudo tem um propósito. Deus não te dá uma prova além do que tu possa suportar. Cada deserto é mais um testemunho pra você contar. A sua história vai servir de inspiração pra quem parou de sonhar. A sua vida vai ser testemunho pra levantar aquele que caiu. A sua vida vai ser testemunho pra corações feridos restaurar. E vai ser lindo esse testemunho, a muita gente vai surpreender. E vai ser lindo esse testemunho, todos verão que Deus abençoou você.
levado pelo vento da aflição, jogado pra bem longe sem saber a razão. Mas você vai entender que tudo tem um propósito. Deus não te dá uma prova além do que tu possa suportar. Cada deserto é mais um testemunho pra você contar. A sua história vai servir de inspiração pra quem parou de sonhar. E a sua vida vai ser testemunho pra levantar aquele que caiu. A sua vida vai ser testemunho pra corações feridos restaurar. E vai ser lindo esse testemunho, a muita gente vai surpreender. E vai ser lindo esse testemunho, todos verão que Deus abençoou você. E todo choro que foi derramado falava todo o seu passado. História nova você vai cantar, tão linda, tão linda. O tempo agora vai ser de vitória, então seja fiel porque chegou a hora de contar um lindo testemunho pra levantar aquele que caiu. A sua vida vai ser testemunho pra corações feridos restaurar. E vai ser lindo esse testemunho.